A quinta temporada de The Handmaid's Tale chegou ao fim, mas, como eu havia dito, eu ainda vou trazer conteúdos sobre a série e chegou a vez de falar sobre um assunto que eu queria falar já faz bastante tempo, que é sobre a trajetória da tia Lídia. Nesse vídeo aqui a gente vai relembrar um pouco sobre o passado da tia Lídia, quem ela era antes de Gilead. Também vamos falar como ela conseguiu chegar, nesse ápice das tias, ser a maior líder ali do Centro Vermelho. E claro, também vamos falar sobre o futuro da personagem na história e de coisas que não estão na série, mas estão nos livros. Mas antes, se você não for inscrito no canal ainda e chegou nesse vídeo de paraquedas, não deixa de se inscrever. Eu falo muito sobre filmes, sobre série e, claro, sobre The Handmaid's Tale. Se você puder deixar o like também, o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, quem dá a vida à tia Lídia é a atriz Anne Dowd, que é uma atrizaça, assim, ela é simplesmente espetacular. Eu confesso que eu não conhecia o trabalho dela antes da série, mas depois da série ela realmente demonstrou ser uma atriz muito, muito incrível, sendo capaz de nos fazer odiar a personagem com todas as nossas forças, mas também em alguns momentos nos fazer ter compaixão pela tia Lídia. Eu confesso que em alguns momentos eu senti pena dessa personagem e também um pouco de empatia, principalmente com essa relação que ela tem com a Janine, que é uma personagem muito adorável, e quando acontece algo com a Janine, como por exemplo no fim dessa quinta temporada, a gente, assim como a tia Lídia, fica completamente triste, com muita raiva, então a gente meio que tem essa ligação com a tia Lídia, pelo fato da Janine. Mas o fato é que a Anne Dowd consegue passar uma verdade assim tão profunda nessa personagem que nos causa essas sensações. E isso rendeu a ela um Emmy de melhor atriz coadjuvante. O Emmy é o maior prêmio para séries. E em 2017 ela conseguiu esse feito na primeira temporada, assim como toda a série, foi muito reconhecida naquela época. Só que por 2 temporadas, a primeira e a segunda, a gente soube muito pouco sobre o passado da tia Lídia. E olha que The Handmaid's Tale trabalha muito bem os flashbacks, mas até então nada tinha sido mostrado sobre como a tia Lídia chegou, aonde ela está agora. Até que no 8º episódio da 3ª temporada, a gente sabe, um pouco mais sobre o passado dela. Seu nome é Lydia Clements e ela trabalhava como professora no fundamental, mas antes ela tinha trabalhado no direito familiar, meio que como um assistente social, ou seja, ela havia cursado direito, se formado e tudo mais. E isso é muito importante porque vai ser usado futuramente para ela se tornar uma tia. Mas então, nos flashbacks desse episódio, que por sinal é um ótimo episódio, é aquele episódio que a Off-Matthew acaba pegando a arma no mercado e sendo atingida e tudo mais. Enfim, o final desse episódio é espetacular. Mas sobre a tia Lídia, a gente vê que ela trabalha nessa escola e ela acaba se apegando muito a um garotinho que tem uma mãe muito negligente, O garoto é o Ryan e a mãe é a Noelle. E a tia Lídia fica completamente horrorizada, pelo fato da mãe chegar atrasada para buscar o filho e o filho fica lá. Então ela cria toda essa conexão com ele, até que ela convida os dois para jantar na sua casa, e os três acabam se apegando e se tornando ali uma família, e a gente vai descobrir que a tia Lídia já foi casada, e que ela fala que esse casamento foi um erro, e que ela é bastante religiosa. Tanto que ela não aprova o estilo de vida da Noelle, que é uma mãe solteira, que tem muitos namorados e que, enfim, tem uma vida completamente diferente do que a tia Lídia imagina que é o ideal. Ao mesmo tempo que a tia Lídia tem um crush no diretor da escola que ela trabalha, que é o Jim. E aí chega um momento que ela, incentivada pela própria Noelle, chama o Jim para sair e eles acabam tendo uma noite super legal e ele também tá afim dela. E quando eles chegam na casa da tia Lídia, eles começam a se beijar e a tia Lídia meio que avança o sinal, pra, enfim, eles terem uma noite ali de sexo e tal, e o Jim acaba rejeitando, acaba achando muito cedo, e a tia Lídia fica completamente maluca. Ela fica muito constrangida com ela mesma, ainda mais pelo fato dela ser muito religiosa e tal, e isso afeta muito na cabeça dela e nas decisões que ela vai tomar a partir dali. Como, por exemplo, o fato dela denunciar a Noelle, que era, a sua amiga, meio que sua família ali. Ela denuncia para o conselho tutelar e a Noelle acaba perdendo
fazendo a guarda do seu filho. Esse momento, inclusive, é muito revoltante, né? Ali é o primeiro momento ali de um flashback que a gente vê que a tia Lídia não era essa pessoa boazinha que o começo do episódio estava mostrando que ela era antes, né, de Gilead. Eu acho que ali, de fato, a gente pôde ver quem é a tia Lídia de verdade. Mas aí, passado desses flashbacks e desse episódio, a gente tem muito pouco sobre o passado da tia Lídia. Fica meio que uma lacuna em como ela chegou, né, a ser tia. E isso é explicado no segundo livro, Os Testamentos. E eu fiquei com bastante dúvida, porque eu achava na minha cabeça que isso havia sido mostrado na série. Eu tinha uma vaga memória, assim, de que eu tinha uma cena da tia Lídia sendo transformada em tia, mas eu acho que isso não aconteceu. Eu tentei procurar na internet, tentei procurar nos episódios, mas eu não encontrei. Se de repente você assistiu e você viu essa cena, por exemplo, comente, deixa aqui nos comentários, mas eu acho que não tem. E eu vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu, né? Como a tia Lídia se tornou essa tia que a gente conhece hoje em dia. Claro, essa parte agora vai ter spoiler do livro. Bom, o segundo livro, né, da Margaret Atwood, que é Os Testamentos, do qual o spin-off da série vai se inspirar, ele tem 3 protagonistas: a Hannah, a Nicole e a tia Lídia, né? As 2 filhas da June e a tia Lídia. A tia Lídia, nesse momento, né, 15 anos depois dos ocorridos lá do primeiro livro, O Conto da Aia, ela fica descontente com Gilead. Ela acha que o sistema não funciona mais como ela achou que funcionava, e ela quer que aquela ditadura acabe. Então, para isso, ela acaba bolando um plano e reunindo, né, várias informações e documentos que possa acabar com Gilead se isso for mostrado para o mundo. E é então que ela negocia com o Mayday em dar essas informações, desde que a Nicole, que é a filha da June que está no Canadá, retorne para Gilead e junto da sua irmã, da Hannah, as 2 voltem, né, saiam de lá de Gilead com essas informações. Mas aí, enquanto a gente está lendo o livro, a gente descobre, né, como a tia Lídia chegou nesse lugar onde ela está. Quando se instalou Gilead, né, começou aquela ditadura e tudo mais, os comandantes reuniram mulheres do qual eles achavam que podiam ser tias, que eram geralmente mulheres mais velhas, mulheres inférteis e mulheres leais, né, mulheres fiéis a eles, e isso é o primeiro requisito ali para ser uma tia, e também mulheres que tivessem alguma formação que pudessem contribuir, né, com a sua nova profissão, no caso, as tias. E é isso que eu falei, a tia Lídia havia cursado Direito, e isso foi muito importante e fundamental para ela ter sido escolhida como tia. Mas para fazer essa seleção, eles reúnem essas mulheres e colocam elas dentro de um estádio e deixam elas lá por 7 dias, sem muita comida, sem nada. Enfim, elas ficam lá sem entender muita coisa, até que uma por uma são levadas até um comandante para conversar com ele. E quando a tia Lídia é levada até esse comandante, ele acaba concluindo que ela não é leal o suficiente, que ela é ingrata, e acaba colocando a tia Lídia numa solitária, do qual ela vai ser torturada por dias. E aí, passado uns dias, ela é levada até um hotel luxuoso, com muita comida, muitas coisas, e lá o comandante novamente faz a proposta se ela quer se tornar uma tia, uma serva de Deus e leal aos comandantes e tudo mais. E é naquele momento que a tia Lídia aceita. Então, após ter se tornado tia, a tia Lídia usa as suas melhores armas para sobreviver. Então, no Centro Vermelho, a tia Lídia vai competir com outras tias que querem puxar o tapete dela. E essa parte no livro é bem interessante, porque tem várias guerras frias ali entre essas tias, elas o tempo todo se alfinetando e tal. A tia Lídia tem meio que uma arqui-rival lá dentro, e é bem legal. E nesse momento ela se demonstra ser extremamente fria, calculista, mega inteligente, e tem o poder ali de persuadir as pessoas, não só as tias, como também os comandantes. Principalmente o comandante Jude, que no livro ele é um personagem fundamental para a história. É o maior comandante de Gilead, que conversa muito com a tia Lídia, ele pede conselhos para ela e tal, e ela de alguma forma consegue manipular ele, ao mesmo tempo que ela trama, né, contra a Gilead e vai bolando esse plano ali para acabar com esse sistema. Na série a gente sabe muito bem essa relação de poder que a tia Lídia tem, ela não aceita ser rebaixada e tal, inclusive em alguns momentos que a tia Lídia quase perdeu seu poder, ela deu a volta por cima, ela achando
chantageou alguns comandantes e conseguiu subir novamente ali no topo, né, da liderança. Então a tia Lídia da série de fato condiz muito com a dos livros, e nesse spin-off, né, como eu venho falando aqui, a série The Handmaid's Tale em si vai acabar na 6ª temporada, mas a gente vai ter um spin-off, né, com a continuação dessa história, e acredito muito que a mesma personagem estará como uma das protagonistas. Eu acho que vai ser muito interessante, porque como eu falei, é uma atriz mega talentosa, uma personagem extremamente complexa e interessante de se assistir, e eu acho que vai ser bem legal ver ela ali como protagonista. Sem falar que vai ser incrível ver a tia Lídia mudando de lado, mesmo ela tendo feito já coisas horríveis. Eu acho que vai ser legal ter ela como aliada. Então essa é a trajetória da tia Lídia, né? Em como ela conseguiu, sendo professora do ensino fundamental, a ser uma mega tirana, líder de um dos regimes mais vilanescos e horríveis que a gente já viu na história das séries. Comenta se você sabia dessas informações, se você lembrava do passado da tia Lídia que tinha sido mostrado nos flashbacks. Enfim, deixem aqui nos comentários. Volta e meia eu vou trazer mais conteúdos ainda sobre a série. Pretendo fazer a trajetória de outros personagens, como por exemplo da Serena, que no livro ela é um pouco diferente do que a gente vê na série. Então eu pretendo trazer essas informações aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Até a próxima. Tchau!